Jesus. A Bíblia diz que o Senhor é o príncipe da paz. Eu gostaria que a paz reinasse em nosso meio. Para que a paz exista, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. E eu quero fazer a minha. Vou respeitar os outros, não promoverei brigas. Quando eu ficar nervoso, vou pensar antes de agir. Peço que a paz possa abraçar todo o mundo, que não haja mais guerras e que todas as pessoas se amem cada vez mais. Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar nossa aula com oração, né? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela minha família, Senhor, pela minha casa, pela minha saúde. Obrigado por tudo que tenho e tudo que sou. Sei que o Senhor me guarda e me guia todos os dias. Hoje eu só tenho a pedir e agradecer. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Hoje, quarta-feira, dia 18/11 de 2020, quarta do mês de novembro do ano de 2020. Nós vamos falar sobre alimentação, né? Se a gente botar tudo na balança, o que nós comemos ou o que não nós comemos, nós vamos saber o quanto é importante esse tipo de alimentação, ok? Então, vamos lá. A alimentação, ela tá dividida em 3 tipos. Alimentos animal, vegetal e mineral. Aquele alimento animal é o animal que nos fornece, né? O alimento que o animal vai nos fornecer. O vegetal são aqueles cultivados pelo homem, que nasce de plantações, de hortas, de pomar. E o mineral, que é a natureza que nos dá, como a água, o sal, ok? Então, vamos lá. Conforme a sua origem, os alimentos podem ter 3 tipos. Alimento animal, alimento que proveniente dos animais, como exemplo, ovo, leite e carne. Os vegetais são alimentos que provêm dos vegetais, como legumes, frutas e verduras. E os minerais, que é representado pela água e pelos sais minerais. Então, aqui está Tá aqui uma gravura mostrando todos os tipos de alimentos, vegetal, animal, certo? Vamos continuar. Qual é a origem do feijão? Vegetal ou mineral? De origem vegetal, que é o caso das frutas, goiaba, manga, banana. Verduras, agrião, alface e brócolis. Legumes, chuchu, beterraba, cenoura e cereais, feijão, arroz e milho. De origem mineral, que é o caso da água, são 2 sais minerais. Estes últimos são encontrados na água, os alimentos gerais. Então, o sal, a gente já estudou, né, que ele vem do minério, e a água também. É um minério, né, bastante importante para a nossa vida. E o alimento de origem mineral são oriundos da água e de minérios. O corpo não produz os sais minerais, por isso é necessário consumir alimentos que sejam boa fonte de cada um deles. A falta desses minerais no organismo pode provocar doenças como anemia, alteração óssea, muscular, entre outros. Então, o alimento ele é muito importante. Então, o alimento ele é muito importante para a nossa saúde. Por quê? Nos mostra o quanto devemos nos alimentar bem. Às vezes a gente não gosta de comer tipos de frutas e verduras, porque acha que vai fazer mal ao nosso organismo. Porque eu não gosto, mas é necessário. Todo alimento é necessário. Tudo demais não faz bem e tudo de menos também não faz bem. Nesse calor excessivo, nós temos que fazer o quê? Beber bastante líquido para repor os sais que está faltando no nosso organismo. O leite e o cálcio. Então, os alimentos vão mostrar o quanto somos falhos em deixar de comer algum tipo de alimento. Não podemos comer alimentos, como a gente diz, besteira demais, como hambúrguer, batata frita, cachorro quente, doces, porque tudo demais faz mal para o nosso organismo. Como a falta dele, o excesso também pode fazer, certo? Vou deixar um vidinho para vocês curto só para mostrar o quanto é importante a alimentação. A alimentação. Os alimentos consumidos pelo homem pertencem a 3 grupos.
Os alimentos de origem animal, como ovos, leite e carne. Alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes. E alimentos de origem mineral, como sal e a água. Muitos desses alimentos passam por processos de industrialização e se transformam em produtos derivados. A carne, por exemplo, dá origem ao bacon, à linguiça, à salsicha, ao presunto, à mortadela. O leite dá origem ao queijo, à manteiga, ao iogurte. Os alimentos de origem vegetal também passam por processo de transformação. A macaxeira dá origem à goma de tapioca. A azeitona dá origem ao azeite e o morango dá origem à geleia de morango. Os alimentos de origem mineral, como o sal e a água, também passam por processo de industrialização. Nossa alimentação deve ser dividida em 6 refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Os alimentos naturais são todos aqueles que são encontrados na natureza. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Mesmo sendo mais saudáveis, devemos ter alguns cuidados. As frutas, os legumes, as verduras devem ser bem lavados. As carnes, o feijão, o arroz e o milho devem ser bem cozidos. Esta pirâmide mostra como deve ser a nossa alimentação. Na base da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, pois fazem bem à nossa saúde, como por exemplo os pães. No topo da pirâmide estão os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, pois não fazem bem à saúde, como por exemplo os doces. Agora observe estes alimentos e marque quais são os alimentos de origem animal. E os alimentos de origem vegetal, quais são? Agora responda quais são os alimentos de origem mineral. Desta vez, marque o X nos alimentos industrializados. Responda. Quem fornece carne e banha? Quem fornece carne e ovas? Quem fornece ovos e carne? Quem fornece leite e carne? Vamos lá para a nossa hora da atividade. Livro de Ciências, páginas 158, 159, 160 e 161. Diz o seguinte: os alimentos. Os alimentos que nos fornecem energia para brincar, estudar, dançar, comer, eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, e são de extrema importância para a nossa saúde. Origem animal: peixe, aves e carnes. Alimentos: origem vegetal: frutas e legumes. Origem mineral: sal e água. Devemos ter alguns cuidados com a nossa alimentação, principalmente na higiene dos alimentos que são ingeridos crus: alface, coentro, pimentão, repolho, maçã, morango, leite e queijo. Em outras relações, os alimentos industrializados é muito importante termos cuidado. Então, os alimentos naturais, que são as frutas e as verduras, a gente tem que comer sem medo, sempre lavar bem antes de comer. Mas esses alimentos industrializados, eles dão um pouco de medo, porque ele já passou por um processo de indústria, já tem conservantes que vai fazer com que ele dure mais tempo. Então, isso em excesso vai trazer algum mal para o nosso organismo. Sempre que brincarmos, corrermos e estudarmos, gastamos a energia do nosso corpo. Essa energia é reposta pelos alimentos. Então, toda vez que nós comemos, que nós corremos, pulamos, estudamos e conseguimos pensar, esses alimentos, eles são ingeridos. Então, temos que repor a energia. Quando a gente diz assim, ele está gripado, ele está com a falta de alguma vitamina que o alimento não forneceu. Ai, como ele está magrinho. Algo não está fazendo com que ele nutra os alimentos, né, as vitaminas dos alimentos. Então,
Não devemos comer doce entre as refeições. Devemos fazer as refeições em horas certas e mastigar bem. Então, nós devemos tomar café, almoçar e jantar. O lanche, sim. Não, mas eu não posso só comer besteira. Posso botar uma fruta, posso comer uma fatia de um bolo. É normal você querer comer algo, mas nem sempre, nem todo dia. Entre o café e o almoço, eu não posso comer tipo de doce. Então, no café da manhã, almoço, ceia da janta, o lanche. 3 tipos de lanche que é saudável e que repõe toda a vitamina no nosso organismo, tá certo? Então, vamos lá para a atividade. Observe os alimentos e numere de acordo com a classificação. 1, de origem animal, aquele que o animal nos fornece, certo? 2, de origem mineral, aquele que vem da natureza. E 3, de origem vegetal, aquele que é plantado e cultivado pelo homem. 3. Observe os produtos e pinte apenas aquela cuja embalagem está bem conservada. Então, quando a gente vai ao supermercado, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se a embalagem está amassada, está meio enferrujada, não compre, deixa lá. Compre aquela que a embalagem está mais bonitinha, que você vê que ela não passou nenhum por um processo de desgastação, certo? De desgaste. A nossa saúde depende de uma alimentação saudável e equilibrada. Faça seu prato desenhando os alimentos que você costuma comer no almoço e depois escreva o nome de cada um deles. 4. Observe as imagens. Ele mostra tipos de alimento. Circule os alimentos de origem vegetal e escreva o nome deles. Então, aqui, ó, você vai circular só aqueles que é cultivado pelo homem e vai escrever o nome dele aqui. 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Os alimentos que consumimos todos os dias devem ser apenas para saciar nossa fome, verdadeiro ou falso. Os alimentos nos ajudam no crescimento e no desenvolvimento do nosso corpo. Comer apenas hambúrguer, cachorro-quente, batata frita e tomar refrigerante nas refeições faz bem para o nosso corpo? Jamais. Devemos ter uma alimentação saudável e variada com frutas, verduras e legumes. Comer muito e fora de hora pode fazer mal à nossa saúde. Então, substitua os símbolos pelas palavras e descubra a frase. Então, cada símbolo desse é uma palavra. Você vai ordenar e descobrir qual a frase que fornece aqui. 7. Responda às questões. As galinhas que vivem no galinheiro, perto da minha casa, põem ovos, que são utilizados pela minha mãe no preparo de muitos pratos. Assinale o prato que preparamos com o ovo da galinha. Pipoca, bolo ou macarrão. Além do couro do boi, a vaca fornece leite e carne. Circule 2 alimentos que são utilizados pela vaca, que a vaca nos fornece, né? 8. Complete a frase com o nome dos alimentos. Encontramos nos seguintes ambientes. No mar, pescamos. Na fazenda, há uma plantação de... O chiqueiro vive os porcos que nos fornece. E na colmeia vive as abelhas que nos fornece cera. Vamos para a nossa hora da leitura? Hora da leitura. Hoje eu fiz algumas frases, certo? Mamãe comprou carne. Mamãe comprou carne. A água está gelada. A água está gelada. Eu gosto de banana e morango. Gosto de comer feijão com arroz. Só palavras. Macarrão, feijão, cenoura, alface, coentro, morango, beterraba, pepino, galinha, frango, carne, ok? Vamos voltar.
vamos lá para a correção da nossa atividade. Dizia o seguinte: observe os alimentos e coloque 1 para a origem animal, 2 para a origem mineral e 3 para a origem vegetal. O queijo vem da vaca, então a vaca vem do leite, então é 1, origem animal. Maçã, 3, origem vegetal. Água, 2, origem mineral. Sal, 2, origem mineral. Cenoura, vegetal. Milho, vegetal. Ovo, animal. Peixe, animal. E suco, vegetal. E você vai pintar, faz de conta que você vai ao supermercado comprar algo. E um leite e um suco. Quando chega lá, encontra algumas embalagens danificada. Você vai trazer? Não. Então, você vai trazer aquela que está bem conservada. Então, você vai pintar essas duas. A nossa saúde depende da alimentação saudável e equilibrada. Faça seu prato desenhando os alimentos que você costuma comer no almoço. Então, eu desenhei arroz, feijão, bife, salada, certo? O 4. Observe a imagem. Elas mostram o tipo de alimento. Circule os alimentos de origem vegetal e escreva o nome dele. Então, isso que vem dos vegetais? As frutas, as verduras e o arroz, certo? Que o arroz é aqueles vegetais, são aqueles que vêm da plantação. Então, o homem planta o arroz, a salada, os legumes e as frutas. Então, eles são de origem vegetal. E coloque VOF para as alternativas. Os alimentos que consumimos todos os dias devem ser apenas para saciar nossa fome? Não, então é falso. Ele tem que repor nossos nutrientes. Os alimentos nos ajudam a crescer e no desenvolvimento do nosso corpo? Sim. Comer apenas hambúrguer, batata, cachorro-quente, batata frita e tomar refrigerante nas refeições faz bem para o nosso organismo? Não, então é falso. Devemos ter uma alimentação saudável e variada com frutas, verduras e legumes? Sim. Comer muito e fora de hora faz mal à saúde? Faz sim. Então, qual foi a frase que vocês encontraram? Devemos ter uma alimentação nutritiva e variada, ok? E responda: qual alimento que foi feito a partir com o ovo da galinha? Então, foi o bolo. Quais são os alimentos que a vaca nos fornece? O queijo e a manteiga. Complete as frases. No mar pescamos peixe. Na fazenda, uma plantação de frutas, verduras, legumes, certo? No chiqueiro vive os porcos que nos fornecem carne. E na colmeia vive as abelhas que nos fornecem mel, certo? Então, tchau. E daqui a pouco, no segundo horário, tem mais atividade.